E se eu te dissesse que a forma como você ora pode estar afetando diretamente a resposta que você recebe? Mas ninguém te contou isso. Existe um detalhe simples, silencioso, que muitas pessoas ignoram todas as noites. Um detalhe que parece pequeno, mas pode mudar completamente a profundidade da sua conexão com Deus. E talvez você esteja fazendo isso todos os dias, sem perceber. Muita gente ora deitado, no final do dia, cansado, exausto, com a mente pesada. A pessoa se joga na cama, fecha os olhos e tenta falar com Deus. E aqui começa a grande pergunta: isso está certo? Existe algum problema nisso? Deus ouve esse tipo de oração? Ou existe algo mais profundo por trás disso que quase ninguém fala? A resposta não é tão simples quanto sim ou não, porque a Bíblia não é um manual de regras frias. Ela revela princípios espirituais que vão muito além da aparência externa. E é exatamente aqui que entra um dos maiores segredos da vida espiritual. Deus não está apenas olhando o que você faz. Ele está olhando o estado do seu coração. Mas calma! Antes de você tirar qualquer conclusão, existe algo que você precisa entender. A Bíblia mostra várias formas diferentes de oração. Pessoas oraram em pé, oraram de joelhos, oraram prostradas com o rosto no chão, oraram andando, oraram chorando, oraram em silêncio. E sim, existem momentos em que pessoas falaram com Deus em situações onde estavam deitadas ou em posição de descanso. Ou seja, não existe um único formato obrigatório. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Não é sobre a posição do corpo. É sobre a postura da alma. E é aqui que tudo muda. Quando alguém ora deitado, existem duas possibilidades acontecendo ao mesmo tempo. A primeira é profunda, sincera, verdadeira. É quando a pessoa está tão quebrada, tão cansada, tão dependente de Deus, que nem força para se levantar ela tem. E nesse estado, ela clama. Ela fala com Deus com tudo que tem, mesmo deitada. O coração dela está completamente rendido. E nesse caso, Deus ouve. Mas existe uma segunda possibilidade, e essa é a mais perigosa. É quando a pessoa ora deitada não por entrega, mas por comodismo. Não por dependência, mas por hábito automático. Não por reverência, mas por distração. E aqui está o alerta: quando a oração vira algo automático, ela perde força. Quando você começa a falar com Deus como se estivesse apenas cumprindo uma tarefa, algo dentro da conexão espiritual enfraquece. Não porque Deus deixou de ouvir, mas porque você deixou de se conectar de verdade. Agora pensa comigo. Quantas vezes você começou a orar deitado e dormiu no meio da oração? Quantas vezes suas palavras foram se misturando com o sono, até desaparecerem completamente? Quantas vezes você disse amém e nem lembra o que falou antes? Isso não é só cansaço físico, isso pode ser um sinal espiritual. A Bíblia fala sobre vigilância, fala sobre estar atento, fala sobre buscar a Deus com intensidade. E quando você ora já na posição mais propícia para dormir, você está lutando contra o seu próprio corpo. E muitas vezes, o corpo vence. Isso significa que orar deitado é errado. Não, mas significa que pode estar sendo fraco. E isso muda tudo, porque o problema não é a posição. É a intenção e a atenção. Existe algo poderoso quando você escolhe sair da zona de conforto para falar com Deus. Quando você se ajoelha, por exemplo, seu corpo comunica algo para a sua mente. Você entra em uma postura de humildade, de entrega, de reverência. Não é sobre Deus precisar disso. É sobre você precisar disso. Porque a sua mente precisa entender que aquele momento é diferente. Agora imagine o oposto. Você está deitado, confortável, coberto, relaxado, com o corpo pronto para dormir, e tenta entrar em um estado de intensidade espiritual. Percebe o conflito? O ambiente não ajuda, o corpo não ajuda, a mente não ajuda. E aos poucos,
a oração vai perdendo profundidade. Mas aqui vem algo ainda mais profundo. Tem pessoas que só conseguem orar de verdade quando estão deitadas, porque é o único momento em que elas param. Durante o dia, estão distraídas, ocupadas, correndo, presas em 1000 pensamentos. Mas quando deitam, finalmente existe silêncio, e nesse silêncio, elas lembram de Deus, e isso tem valor, muito valor. Porque Deus não ignora um coração que busca, mesmo que de forma imperfeita. Mas aqui está o ponto-chave. Você quer uma oração que apenas aconteça, ou uma oração que realmente transforme sua vida? Porque existe uma diferença gigantesca entre falar com Deus e se encontrar com Deus, e encontros não acontecem por acidente. Eles acontecem por intenção. A Bíblia mostra momentos em que pessoas se separavam, se retiravam, buscavam um lugar específico, criavam um ambiente para orar, não porque Deus estivesse longe, mas porque elas queriam estar presentes de verdade. E talvez seja isso que está faltando: presença. Quando você ora deitado e distraído, você está parcialmente presente. Mas quando você decide parar tudo, mudar sua postura, focar, você está dizendo algo sem palavras: Deus, esse momento é importante. Isso muda o nível da sua experiência espiritual. Agora presta atenção nisso. O maior perigo de orar deitado não é Deus não ouvir, é você não se entregar. É você se acostumar com uma fé superficial. É você transformar algo poderoso em algo automático. E aos poucos, você nem percebe, mas sua vida espiritual começa a esfriar. Não porque Deus se afastou, mas porque você diminuiu a intensidade da busca. Mas existe uma boa notícia nisso tudo. Você pode mudar isso hoje, sem regras complicadas, sem peso, sem culpa, apenas com consciência. Se você estiver cansado, ore deitado. Fale com Deus, seja sincero. Isso é melhor do que não orar. Mas não pare aí. Crie momentos em que você vai além. Momentos em que você decide: agora eu vou buscar de verdade. Levanta, senta, arroela, fecha a porta, desliga o celular. Fica em silêncio e então fala com Deus com tudo que você tem. Você vai perceber algo diferente, uma profundidade maior, uma clareza maior, uma presença mais forte. Porque você não está apenas falando, você está se conectando. E isso transforma tudo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar sua forma de orar para sempre. Você está orando para cumprir? Ou está orando para se encontrar com Deus? Porque a resposta para essa pergunta define tudo. Tem pessoas que oram todos os dias e continuam vazias, e tem pessoas que oram de forma simples, mas saem transformadas. A diferença não está no tempo, não está nas palavras, está na entrega. E a posição do corpo muitas vezes revela isso. Quando você escolhe sair do conforto, você está dizendo: isso importa. Quando você luta contra o sono, você está dizendo: isso é prioridade. Quando você insiste em permanecer acordado, focado, presente, você está construindo algo que vai além de uma simples oração. Você está construindo intimidade com Deus, e intimidade muda tudo. Agora pensa em algo ainda mais profundo. E se o problema não for orar deitado, mas viver uma vida espiritual deitada, sem esforço, sem intensidade, sem busca real, apenas no automático? Esse é o verdadeiro perigo, porque não é sobre a posição do corpo à noite, é sobre a posição da sua alma todos os dias. Você está acomodado? Ou está buscando? Você está distraído? Ou está presente? Você está apenas falando? Ou está ouvindo também? Porque oração não é só falar. É também parar, ouvir, sentir, refletir, e isso exige atenção. Agora imagina se você começasse a tratar sua oração como o momento mais importante do seu dia. Não algo que você faz antes de dormir, mas algo que você prioriza, algo que você protege,
algo que você valoriza, sua vida começaria a mudar, sua mente começaria a clarear, suas decisões começariam a melhorar, sua paz aumentaria. Porque você estaria conectado com algo maior. E tudo começa com uma escolha simples. Como você vai orar hoje? Deitado, por hábito, ou presente, por decisão? Se essa mensagem fez você refletir, comenta aqui embaixo. Vou orar com intenção, quero ver quantas pessoas estão decidindo levar isso a sério. E se você quer mais conteúdos que mexem com sua mente e fortalecem sua fé, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você não vai receber apenas palavras. Você vai receber direção e talvez exatamente o que sua vida precisa agora.